Dando prosseguimento aos conceitos de dinâmica, vamos prosseguir com a energia. Nós vimos na aula passada o trabalho executado por uma força mecânica. Como exemplo 2, vamos ver a interpretação gráfica de uma força dada em newtons no eixo vertical e no eixo horizontal um deslocamento x dado em metros. Eu quero saber qual é o trabalho da força mecânica para deslocar um bloco de 10 kg de 0 até 5 metros. Então, eu vou calcular as áreas nos intervalos de tempo. Então, eu tenho a área 1 de um triângulo, mais a área 2 de um retângulo, mais a área 3 de um triângulo, menos a área 4 de um triângulo. Vamos ver como que ficam essas contas matematicamente. Portanto, trabalho da força mecânica de 0 metros até 5 metros, área 1 de um triângulo, mais a área 2 de um retângulo, mais a área 3 de um triângulo, menos a área 4 de um triângulo. Fazendo-se as contas, o trabalho de 0 metros até 5 metros, essa força mecânica, dá 27 joules. Qual o significado de uma área positiva e de uma área negativa? Vamos ver. O trabalho de 0 metros até 4 metros significa que a força F tem o mesmo sentido do deslocamento. Então, trata-se de um trabalho motor. Trabalho da força mecânica de 4 metros até 5 metros significa que a força F tem sentido contrário ao deslocamento. Então, trata-se de um trabalho resistente. Agora vamos ver o segundo tipo de trabalho, trabalho da força-peso. Eu vou abandonar um bloco de massa 0,4 kg, de uma altura h de 25 metros, tá certo? Se eu abandoná-lo dessa altura h, a velocidade inicial vale v0 igual a 0 metros por segundo. O g vale 10 metros por segundo ao quadrado, eu quero saber qual é o trabalho da força-peso, certo? Neste caso. Primeira coisa, antes de nós entrarmos nas fórmulas, vamos fazer um esclarecimento de ângulo. Veja que este é o sentido da força-peso e esse é o sentido do deslocamento do corpo. O ângulo entre o peso e o sentido de deslocamento, se vocês observarem, este ângulo vale 0 graus. Portanto, o cosseno de 0 graus vale 1. Ok? Então, qual vai ser o trabalho da força-peso? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força é o peso, o deslocamento é a altura h. Como o ângulo é 0 graus, o cosseno de 0 graus vale 1. Portanto, qual é o trabalho da força-peso? Neste caso, vale 100 joules. Ok? Vamos ver uma segunda situação do trabalho da força-peso. Agora eu vou lançar um corpo com velocidade constante do solo até esse bloco de massa M atingir uma altura máxima h de 7 metros. A massa desse bloco vale 3 kg. A aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber qual é o trabalho da força-peso. Agora percebam, análise do ângulo. O peso é um vetor dirigido para baixo. E o deslocamento tem esse sentido. O ângulo entre o deslocamento do corpo, tá certo? Entre o sentido do deslocamento do corpo e o peso, o ângulo entre esses dois vetores, vale 180 graus agora. Quanto vale o cosseno de 180 graus? Menos 1. Portanto, quanto vale o trabalho da força-peso? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força é o peso, o deslocamento é a altura h, só que o ângulo agora vale 180 graus, o cosseno de 180 graus vale menos 1. Portanto, o trabalho da força-peso será menos 210 joules. Ok? Na próxima aula, nós vamos entrar com o conceito de potência. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo encontro.